A gente ouve muito falar em medidas de biosseguridade adotadas em granjas e também criações ali de suínos, de aves. Mas fazendas de gado de leite também precisam estar atentas para a implementação de práticas de biosseguridade para maior desempenho do rebanho. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a chefe do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras, a Elaine Dornelles. Elaine, bom dia primeiramente, muito obrigado pela presença aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Felipe. O prazer é meu. Elaine, como você definiria biosseguridade no contexto da bovinocultura leiteira? Bom, como você falou, é uma realidade que a gente já observa no Brasil há alguns anos para quem trabalha com produção de aves e suínos. Para a bovinocultura de leite, eu acho que a gente ainda está criando essa cultura entre os produtores. A definição, que é até uma definição internacional, diz que é a gestão de riscos, e principalmente riscos ligados tanto à introdução, quanto à disseminação e manutenção de doenças, ou desenvolvimento de doenças dentro do rebanho leiteiro. Então, como as doenças, a gente acaba tendo elas em qualquer contexto que você cria animais, é importante a gente trabalhar com essa gestão de riscos, né, para minimizar prejuízos, aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade. Então, aquele produtor que está antenado em começar a adotar boas práticas de biosseguridade, implementar isso dentro do rebanho, ele com certeza vai ter um aumento de produtividade dentro desse rebanho. Então, de maneira simples, a definição é gestão desses riscos ligados, produção, desenvolvimento e prevenção de doenças dentro de um rebanho de leite. Por algumas oportunidades, algumas vezes, a gente aqui do canal mesmo, a gente já visitou algumas granjas, criações de suínos, de aves, a gente fez reportagens falando sobre a biosseguridade, mostrou exemplos, deu exemplos aqui com os nossos repórteres ali na prática, mostrando o que são as medidas adotadas nessas granjas. Então, quando a gente pensa em fazenda leiteira, quais são as principais medidas de biosseguridade que devem ser adotadas e que você pode exemplificar para a gente? Tá, então vamos começar assim. A gente tem desde práticas mais simples, né, que podem ser adotadas no dia a dia, até práticas um pouco mais complexas, que vão exigir apenas mudança de outras que a pessoa tem que fazer investimento. Então vamos pensar que a primeira coisa que um produtor de leite ele pode fazer e deveria fazer para minimizar essa disseminação de doença ou introdução é trabalhar muito bem com a compra de animais. Eu costumo falar com todos os meus alunos aqui nos nossos projetos e as fazendas que a gente dá consultoria, de que nenhuma doença entra de paraquedas, ela vem com a introdução de animais. Então você compra um animal e de brinde vem doenças infecciosas que você não tinha no rebanho e que são introduzidas. Então trabalhar com um protocolo para a entrada de animais novos, para compra, só adquirir animais com exames para várias doenças, porque muitas doenças não estão, o animal pode não manifestar sintomatologia clínica, né? Você não vai ver que o animal está doente. Então ter uma rotina e um profissional da sua confiança que vai realizar vários exames naquele animal para você ter certeza de que quando você compra o animal, ele vem sadio e vai incorporar a sua produtividade no seu rebanho e não trazer doenças novas. Então eu vejo que essa é uma questão crítica, né? Trabalhar tanto com protocolos para exame antes da entrada, antes da aquisição, quanto uma quarentena, ter um local separado onde você pode avaliar aquele animal nos primeiros dias depois que ele chega no rebanho, para evitar que ele dissemine doenças. Isso então é para a gente evitar a introdução. Pensando nas doenças que já tem, porque todo rebanho de leite ele vai ter uma ou outra doença, tem desafios, por exemplo, nós já conversamos sobre mastite, sobre outras questões, ele tem que monitorar, porque aquilo que não é monitorado, ele não tem como trabalhar com ferramentas de controle. Então, se eu não sei quantos casos de mastite eu tenho clínica por semana, por mês, ou qual que é o CCS das minhas vacas, ou se eu não faço um controle reprodutivo, não sei o número de abortos, eu preciso primeiro entender ou dimensionar esses problemas no rebanho, para aí eu fazer a gestão do risco, entender se eu preciso fazer mais vacinação, se eu preciso melhorar meus protocolos reprodutivos, se tem outros critérios que eu posso adotar. Então, esse gerenciamento primeiro passa pela mensuração, por medir quais são os problemas que a gente tem. Os problemas no bezerreiro, os problemas nos animais em produção, o problema na recria. Então, eu diria assim que essas são questões gerais. Mas ainda assim, uma coisa que eu também não vejo acontecendo muito nos rebanhos de leite, mas que a gente já sabe que é uma realidade em granjas de suínos e aves, é o controle de acesso. Então, numa propriedade de leite, todo mundo entra, todo mundo vem visitar, todo mundo passa a mão nos bezerros, nas vacas, né? Não tem um controle muito grande. E isso a gente deveria pensar, porque junto com as pessoas e até os técnicos, né, visitam outra propriedade, traz aquela sujeira da bota, trabalha sem muita proteção, pode reutilizar luvas e outros equipamentos.
tudo isso pode ser fonte de introdução de doenças no rebanho. Então, melhorar esse controle de acesso, delimitar áreas onde o público em geral pode ou não visitar na propriedade, evitar que funcionários de uma área fiquem transitando em outras áreas que ele não precisa, se não for essencial para o trabalho, são práticas gerais que dá para exemplificar o que é a gestão dessa biosseguridade. E uma coisa que eu esqueci de mencionar no conceito é que quando a gente pensa em biosseguridade, às vezes fica muito claro que a gente está pensando na produção animal só. Então, proteger os animais para que eles tenham maior produtividade. Mas não é só isso. Quando a gente pensa no conceito mais moderno de biosseguridade, quando eu tenho um animal saudável, eu tenho um produto saudável, tenho um leite que não oferece risco, né, no caso de bovino de leite, eu também tenho funcionários saudáveis, porque várias doenças que estão nos bovinos podem ser transmitidas à população humana. Então, eu estou pensando em saúde humana também, e a gente está pensando também em saúde ambiental, porque eu tenho que pensar no descarte correto de um leite, por exemplo, com antimicrobiano, com antibiótico. Eu tenho que pensar no descarte correto dos dejetos ali da produção animal, né, do esterco. Então, tudo isso também faz parte da gestão de risco dentro da biosseguridade de uma fazenda de leite. É um conceito de saúde única, né? É um conceito que, de fato, aí integra a saúde animal, humana, ambiental, como você disse, é o conceito de saúde única que é tão importante mesmo. E você estava falando ali, dando alguns exemplos práticos, né, do que seria a biosseguridade implementada dentro de uma fazenda leiteira. Uma outra questão que eu ia te perguntar era sobre a separação de animais por idade ou fase produtiva, se isso também contribui para a biosseguridade. Com certeza. A gente separar por faixa etária é fundamental, especialmente nos primeiros meses de vida. Se a gente mistura animais mais velhos com animais mais jovens, eu posso estar introduzindo muito cedo em animais, por exemplo, não vacinados ainda, o contato com algum micro-organismo que causa doença. Então, separar os bezerros muito jovens, até 28 dias, os animais acima desse período de 30 dias, dos animais mais velhos, você ajuda a conter alguns micro-organismos em algumas fases da produção animal. E aí você consegue também trabalhar com melhores práticas de manejo, fazer, por exemplo, vacinações diferenciadas ou tratamento necessário só para aquela faixa etária, porque senão você trata o animal, mas ele acaba tendo recontaminação ou reinfecção, porque ele está convivendo com animais mais velhos, não é muito adequado. Então, é importante a gente categorizar os animais por idade e por faixa de produção. Então, você ter muito bem definido dentro de uma propriedade de leite, como a gente tem para suínos e aves, as categorias de animais que ainda estão em aleitamento, os animais mais velhos, os animais em recria, os animais que são as vacas secas, os animais no pré-parto. Então, essa separação, e até em lotes de produção, ela contribui para a gestão de risco, de introdução e de manutenção de doenças dentro daquele rebanho. Bom, a gente fala aqui sobre essas tendências também para a nossa audiência, sobre tendências futuras. Quando a gente fala em tendências futuras em biosseguridade na bovinocultura leiteira, a gente pode trazer que tipo de cenário? Bom, eu penso que no futuro próximo, e até um desejo, né, de que a gente veja cada vez mais fazendas com controle de acesso, onde você não vai ter veículos que não são próprios da fazenda adentrando. Se veículos entrarem, você vai ter aquele rodolúvio, que é uma lavagem daquele veículo com desinfetante, onde as pessoas não vão poder entrar com seus próprios calçados, com a sua própria roupa, em diferentes áreas de produção, onde eu vou ter que trocar a roupa para entrar em diferentes áreas. Por exemplo, eu não deveria visitar os animais em produção e depois ir num bezerreiro, que são animais muito mais frágeis, porque é o que a gente faz. Ninguém visita uma UTI num hospital, por exemplo. Ninguém consegue ter acesso fácil a uma creche numa suinocultura. Então, o que eu vislumbro no futuro, Felipe, é que a gente tenha essa implementação com zonas de seguridade diferentes, com avisos de onde a gente pode entrar, com vestimentas próprias, com protocolos de desinfecção para entrar. Então, utilização de propé, com um pé dilúvio para a gente mesmo com desinfetante, com desinfecção de carros, onde, por exemplo, alguém que vai abastecer um silo com algum alimento, por exemplo, milho, soja, o caminhão que vai entrar não entre na propriedade, ele faça o abastecimento da entrada, porque você tem todo um sistema dentro da propriedade que permite que isso aconteça. É um planejamento maior das compras de insumo para poder fazer vacinação, porque eu ainda vejo que na bovinocultura de leite, não todas as propriedades, é claro, mas a gente ainda não tem todo mundo trabalhando de maneira profissional, e isso faz com que a nossa produtividade seja subótima. A gente nunca trabalha com níveis ótimos de produção, às vezes eu estou investindo em genética, fazendo fertilização in vitro, comprando animais com alto potencial zootécnico de produção, mas eu esqueço de práticas básicas. Às vezes o que eu estou investindo em
tecnologias da reprodução, eu deixo de investir numa vacina que é muito mais barata, mas que me ajudaria, ou em protocolos simples para identificação rápida de doenças, com quarentenário. Então, eu acho que a gente tem que profissionalizar um pouquinho mais a gestão da sanidade e da propriedade de leite. E isso é o que eu acho que é o futuro da pecuária, porque a gente tem animais tão produtivos, a gente é o maior país que faz biotecnologias da reprodução em bovinos e falta a gente integrar isso um pouquinho mais com essa gestão de risco para a sanidade. Muito bem, Elaine, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje aqui. É sempre muito importante a gente dar essa pincelada, digamos assim, sobre esses assuntos, para a nossa audiência ficar interessada, de fato, também buscar um pouco mais de conhecimento, entender um pouco mais sobre todos esses assuntos que a gente apresenta aqui para eles. Então, muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana e vamos conversar em breve, com certeza. O canal está sempre aberto para esse diálogo. Eu que agradeço. Uma boa semana.